Michelle estava sentada na cozinha enquanto o crepúsculo pré-amanhecer se misturava com a luz quente da luminária noturna. Ela guardava um caminhão para transportar seus pertences do apartamento que ela alugou por quase 8 anos. Quando Michelle chegou a este apartamento, era uma mulher jovem e inexperiente, acabada de sair da escola e começando a faculdade. Naquela época, ela se sentia como uma criança. Agora, Michelle era uma pessoa diferente, uma adulta experiente na vida, carregando o peso da experiência. Ela até mesmo sentia um pouco de inveja de sua versão mais jovem, mais entusiasmada, que acreditava que as melhores e mais emocionantes experiências ainda estavam por vir. Inicialmente, a vida na cidade foi assim, levando Michelle a um redemoinho de estudos, novos conhecidos e entretenimento desconhecido. Foi divertido. Então, uma série de problemas caiu sobre ela, forçando-a a amadurecer rapidamente, a tirar seus óculos cor-de-rosa e lutar. Michelle nasceu e cresceu na aldeia a mais de 100 quilômetros da agitada cidade. Seus pais haviam sido sem filhos por muitos anos e tentaram de tudo. Viajaram para locais sagrados, visitaram fontes de cura e procuraram ajuda de vários herbalistas. Isso foi depois que a medicina oficial declarou a mãe de Michelle infértil. Os médicos não deram nenhuma chance de ela engravidar e aconselharam-na a aceitar a situação ou adotar uma criança. Foi só então que o casal decidiu explorar métodos não convencionais. Eventualmente, um milagre ocorreu. No entanto, quando Michelle nasceu, seus pais já tinham mais de 40 anos, enquanto seus pares estavam se tornando avós, eles estavam apenas começando a criar uma criança. A infância da menina foi idílica, com pais amorosos, um grupo de amigos e um cachorro leal. Os verões eram preenchidos com passeios de bicicleta até o rio e caminhadas na floresta. No inverno, o mesmo grupo de amigos se divertia descendo colinas de trenó e construindo fortalezas de neve enormes. Os pais de Michelle mimavam-na, encontrando encanto e admiração em tudo o que ela fazia. Ela cresceu se sentindo segura, envolta em amor e aceitação. Conforme ela crescia, Michelle notava que os pais de seus amigos eram mais jovens e em melhor forma física, mas isso nunca a incomodou. Na verdade, ela costumava sentir pena de seus colegas quando via como seus pais os tratavam, gritando, mostrando irritação e às vezes recorrendo à punição física. A família de Michelle era diferente. Seus pais respeitavam seus desejos e eram muito atenciosos. O lar era um lugar de apoio inabalável para Michelle. Estude para se tornar uma colarinho branco, aconselhava a mãe dela. Você vai trabalhar em um escritório confortável, ao contrário de mim, que costumava trabalhar na fazenda do amanhecer ao anoitecer. O trabalho físico desgasta rapidamente a beleza de uma mulher. Ouça sua mãe, o pai complementava. Você é inteligente, pode lidar com qualquer coisa. O pai e a mãe frequentemente usavam o filho do vizinho, Brian, como exemplo para Michelle. O garoto era baixo, robusto e tinha uma disposição agradável. Embora não fosse convencionalmente bonito como o garoto mais bonito da escola, Brian era diferente das outras crianças da aldeia. Em vez de jogar futebol, ele passava seu tempo lendo livros na biblioteca local. Michelle achava estranho que Brian preferisse livros de anatomia e tratados sobre o corpo humano a romances de aventura ou histórias em quadrinhos. Ela tinha dificuldade em entender os títulos desses livros didáticos, quanto mais seu conteúdo. Mas ninguém ficou surpreso quando Brian, depois de terminar a escola, entrou na academia médica na capital. Os pais de Brian estavam orgulhosos de compartilhar o sucesso do filho com os vizinhos. Como estudante, ele já havia ajudado um cirurgião famoso e estava trabalhando em um projeto de pesquisa importante e complicado. Michelle sentia tanto felicidade quanto tristeza. Brian havia subido tão alto que ela não conseguia alcançá-lo. A verdade era que ela sempre gostou dele, mas nunca confessou seus sentimentos. Primeiro, porque para ele ela era apenas uma garotinha. E segundo, porque não queria se pendurar no pescoço do cara. Michelle não era assim. O que atraía Michelle em Brian eram seus olhos gentis e inteligentes, sua calma e sua força interior e confiança. Brian sempre parecia saber o que fazer em qualquer situação. E ele era diferente dos outros meninos. Ele prestava pouca atenção às meninas, focando apenas em seus estudos. Às vezes, ele e Michelle conversavam. Morando perto, eles muitas vezes voltavam da escola ou da loja juntos, discutindo tudo, desde o clima e os eventos da vila até questões mundiais e ecologia. Michelle não tinha conversas tão interessantes com mais ninguém.
Ela sempre desejava poder conversar com Brian um pouco mais no portão, mas ele sempre estava correndo para voltar aos seus livros. Claro, Brian não era popular apenas com Michelle. As outras meninas também eram atraídas por ele. Elas se comportavam mais ousadamente e livremente do que a modesta Michelle, mas suas tentativas de chamar a atenção de Brian também eram fúteis. Michelle se alegrava silenciosamente com seus fracassos e se deleitava com sua decepção. Quando Brian entrou na academia da capital e deixou a vila, Michelle percebeu que nunca mais o veria. Suas conversas amigáveis e envolventes haviam acabado, e era uma triste realidade que estava fora de seu controle. Os anos passaram, e Michelle finalmente se formou também. A alegria de receber seu diploma foi prejudicada pela hospitalização de seu pai devido a um ataque cardíaco no dia anterior. Enquanto os professores falavam calorosamente sobre Michelle na cerimônia de formatura, seu pai estava lutando pela vida na UTI. Michelle e sua mãe estavam preocupadas com seu ente querido e mal conseguiam aproveitar as festividades. Claro, Michelle tinha imaginado esse dia de forma diferente. Ela havia trabalhado incansavelmente, estudando muito para orgulhar seus pais. Pela primeira vez em sua vida, ela lamentava que seus pais fossem bastante idosos. Anteriormente, ela apreciava a idade avançada deles, pois eram mais tolerantes com ela do que pais mais jovens poderiam ser. No entanto, a situação de seu pai serviu como um lembrete contundente de que pais mais velhos podem ter problemas de saúde e algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. Seu pai passou todo o mês de junho e metade de julho em coma. Ele não tinha consciência de que sua filha havia sido aceita na faculdade. No meio do verão, ele faleceu no hospital sem recuperar a consciência. Sua partida foi um golpe significativo tanto para Michelle quanto para sua mãe. Mas a vida continuou, e logo após o funeral, a garota e sua mãe escolheram um apartamento na cidade onde Michelle moraria durante seus estudos. Era um apartamento pequeno em um prédio antigo de 5 andares, convenientemente localizado perto da faculdade. Michelle estava animada para começar esse novo capítulo em sua vida. Era emocionante e interessante, e também ajudou-a a lidar com a perda de seu pai. As novas experiências eram uma distração necessária. Se adaptando à vida na cidade, Michelle começou a recuperar o gosto pela vida. Ela fez novos amigos e até começou a namorar um colega de classe chamado Leury. Eles gostavam da companhia um do outro, indo a cafés e fazendo caminhadas ao longo do cais. Seu relacionamento era leve e superficial, e ambos entendiam isso. Nenhum deles nutria sentimentos fortes pelo outro, mas estavam satisfeitos com seu acordo. Era comum namorar casualmente, e eles estavam contentes com seu relacionamento tranquilo. Michelle e Darcy se tornaram amigas durante seus estudos. Embora estudassem em departamentos diferentes, compartilhavam algumas aulas. Elas se conheceram quando Darcy esqueceu sua caneta tinteiro e Michelle emprestou uma sobressalente. Darcy morava com pais dominadores na cidade e muitas vezes passava a noite na casa de Michelle para escapar do controle deles. "Eu invejo você, você mora sozinha, ninguém te enche o saco", suspirava Darcy frequentemente. Michelle apenas balançava a cabeça. Ela não discutia com Darcy, sabendo que ela não entenderia. Michelle também invejava Darcy, pois ela tinha ambos os pais. Para Michelle, os pais de Darcy não eram maus, eles simplesmente amavam sua filha e se preocupavam com seu futuro. A amargura da perda de seu pai frequentemente voltava a ela, às vezes de forma bastante dolorosa. Além disso, sua mãe também causava ansiedade. Ela frequentemente tinha dores de cabeça e pressão alta, apesar das tentativas de sua mãe de esconder tudo isso. Michelle podia ver através das chamadas de vídeo que ela não estava bem. No final do 3º ano, Michelle sofreu outra perda. Sua mãe faleceu de um derrame. O incidente ocorreu na frente do vizinho deles, que chamou uma ambulância, mas já era tarde demais. Os vizinhos da aldeia ajudaram a organizar o funeral e os serviços memoriais. Michelle estava imensamente grata por seu apoio, mas seus novos amigos Leury e Darcy não foram tão solidários. Leury desapareceu, incapaz de suportar a devastação que a tragédia havia causado em Michelle. Darcy tentou distrair Michelle, mas suas palavras e ações foram tão ineficazes que só fizeram Michelle se sentir pior. Eventualmente, Darcy também deixou Michelle, embora não permanentemente. Foi um período desafiador. Michelle teve que se reconstruir e se reerguer. Adaptar-se à total solidão não foi fácil.
Por muito tempo, ela ansiava ligar para sua mãe para compartilhar notícias ou discutir problemas. No entanto, gradualmente, Michelle voltou à vida normal. Com a graduação se aproximando, os conhecidos de Michelle, incluindo Darcy, estavam fazendo vários planos para suas vidas pós-graduação. Alguns sonhavam em viajar, outros consideravam estudos adicionais. Mas Michelle tinha apenas uma opção: encontrar um emprego. A idade adulta e a responsabilidade eram assustadoras, mas ela precisava sobreviver. Apesar de suas qualificações, Michelle não conseguia encontrar um emprego em sua área. Quem contrataria uma advogada sem experiência? Sua idade, 22 anos, e seu gênero trabalhavam contra ela. Você é jovem, vai se casar, depois entrar em licença maternidade, talvez uma segunda, seguida por um ciclo interminável de licenças médicas. Conhecemos o seu tipo, disse-lhe uma gerente de recursos humanos uma vez. Embora os outros funcionários não fossem tão diretos, Michelle podia ler a relutância em suas expressões. Ninguém queria contratar, treinar e pagar licenças médicas para uma garota jovem e inexperiente. Apesar de suas garantias de que não planejava se casar ou ter filhos em breve, ninguém estava convencido. Como resultado, ela decidiu trabalhar temporariamente como caixa até encontrar um emprego em sua área. Ela precisava pagar o aluguel e a comida. E naquela época não havia de onde tirar dinheiro. Sua rotina incluía acordar cedo, pegar um ônibus lotado pela cidade e um trabalho longo, exaustivo e monótono. Ela tinha que ser extremamente atenta para evitar qualquer falta que fosse descontada de seu salário. No entanto, o aspecto mais desafiador era lidar com as pessoas. Apesar de suportar grosserias, insultos diretos e acusações de baixo desempenho dos clientes, Michelle tinha que permanecer impecavelmente educada. Darcy não entendia por que Michelle aguentava tudo isso. Se fosse você, já teria deixado esse maldito emprego há muito tempo, dizia Darcy. As duas eram amigas novamente, principalmente porque Darcy havia brigado com seus pais e precisava de um lugar para ficar. Darcy trabalhava como contadora em uma empresa onde seu pai havia conseguido um emprego para ela com o apoio de seus pais. Darcy levava uma vida de relativa facilidade, o que tornava difícil para ela entender as lutas de Michelle. Michelle ansiava por um homem forte, confiável, sábio e fiel para compartilhar seus fardos, mas encontrar um homem assim parecia difícil. Para sua grande surpresa, Darcy conseguiu encontrar um homem decente no trabalho. Art era chefe de departamento e constantemente levava Darcy para encontros em restaurantes, a elogiava, dava-lhe presentes caros e eventualmente a pediu em casamento. Michelle ficou genuinamente feliz pela amiga, no entanto, ela sentia sua própria solidão e desvalorização mais intensamente. Num cenário assim, Michelle compareceu ao casamento de Darcy. Os amigos do noivo estavam interessados na atraente dama de honra, mas todos tinham parceiros, deixando Michelle sozinha como sempre. Um amigo de Art a pegou num corredor estreito, a pressionou contra ele e sussurrou uma sugestão obscena para se tornar sua amante, prometendo riquezas materiais. Michelle o afastou, seu humor completamente azedado. Claro, na busca por sua alma gêmea, Michelle também tentou encontros online. Ela declarou em seu perfil que estava interessada apenas em relacionamentos sérios e de longo prazo, com potencial para casamento. Isso provavelmente afastou alguns candidatos inadequados, mas infelizmente, não todos. Michelle teve uma série de encontros mal-sucedidos. Você deve ter agido um pouco errado, disse Darcy pensativamente para Michelle. Não há algo como todo mundo ser um idiota, isso simplesmente não acontece. As palavras de Darcy magoaram Michelle. Ela havia esperado por apoio e compreensão, mas Darcy implicou que ela era culpada por seus problemas, não os homens. Michelle se perguntou se Darcy estava certa afinal. Parecia que ela tinha tudo. Ela trabalhava em sua profissão escolhida, estava casada, tinha sua própria casa e estava esperando um bebê. Mas apesar das palavras duras de Darcy, Michelle ficou feliz pelo sucesso de sua amiga e esperava desesperadamente que um dia ela também tivesse sorte. No entanto, no momento, sua vida era caótica, cheia de solidão, lutas financeiras e um trabalho monótono. Quando Darcy teve o bebê, as amigas começaram a se ver com mais frequência. Darcy, agora uma mãe jovem e cansada, estava lutando para lidar com o bebê e seu marido pouco útil. Ela também estava chateada com seus pais, que haviam prometido ajudar com o bebê, mas estavam em lugar nenhum após o nascimento.
Tanto meus pais quanto minha sogra prometeram ajudar, mas assim que eu dei à luz, eles desapareceram. Estou lutando sozinha com o bebê. Não estou comendo o suficiente, não estou dormindo o suficiente. O bebê está tão irritado. Eu não aguento mais, desabafou Darcy. Inicialmente, Michelle começou a ajudar Darcy com o bebê uma vez por semana. E sua amiga apreciava suas visitas. Darcy preparava chá, oferecia petiscos e tomava um banho enquanto Michelle cuidava do bebê. No entanto, com o tempo, Darcy começou a ligar para Michelle com mais frequência em busca de ajuda por diversos motivos, como precisar ir ao dentista ou às lojas. Michelle, apesar de cansada de seu próprio trabalho e afazeres domésticos, sempre deixava de lado suas tarefas para ajudar sua amiga. Afinal, Darcy era a única amiga próxima que Michelle tinha. Ela não queria perdê-la e, de qualquer forma, amigos devem se ajudar, pensava Michelle. Mas ela sempre se sentia desconfortável na presença do marido de Darcy. Yuri parecia insatisfeito com sua esposa e com a presença frequente de sua amiga em seu apartamento. Ocasionalmente, eles discutiam na frente de Michelle, deixando-a constrangida. Yuri e Darcy se acusavam mutuamente de preguiça e falta de apoio. Antes do nascimento do bebê, Michelle pensava que a família deles era perfeita. Talvez fosse apenas uma ilusão. Então, um problema real aconteceu na vida de Michelle. Durante uma auditoria no caixa do supermercado, foi descoberta uma falta significativa de dinheiro. Michelle foi acusada de roubo. Ao ouvir essa acusação, ela ficou atordoada e sentiu náuseas. Ela não tinha aquele dinheiro e teria que trabalhar de graça por 6 meses para devolvê-lo, sem poder comer, beber ou pagar o aluguel. Como isso poderia acontecer? Michelle tentou se defender para seu chefe: deve haver um engano. Eu não poderia ter deixado isso acontecer. Sou cuidadosa com o meu trabalho. Trabalho para você há muito tempo e nunca aconteceu nada assim. Bem, aconteceu agora, disse o supervisor olhando acusadoramente para Michelle, criando uma distância entre eles. Ela costumava ser mais amigável com ela como funcionária de longa data. O que fazemos agora? O que quer dizer? Pagamos a falta, do contrário você enfrentará um processo criminal por desvio de fundos ou roubo. Não tenho certeza de como classificam isso agora, mas de qualquer forma você está em apuros. Mas eu não tenho esse dinheiro. Talvez eu possa pagar gradualmente. Posso dar metade do meu salário até pagar tudo. O chefe balançou a cabeça. O dinheiro deve estar no escritório do caixa em breve, a quantia total, sem parcelas. Mas de onde vou tirar essa quantia de dinheiro? Não sei. Peça emprestado a alguém ou faça um empréstimo. Neste momento, seu telefone apitou insistentemente no bolso de sua calça jeans, exibindo o nome de Darcy na tela. Oi, preciso de babá de novo, disse Darcy cansada do outro lado da linha, com o choro exigente de um bebê ao fundo. Michelle, preciso sair por algumas horas esta noite. Você pode vir depois do trabalho para cuidar do meu filho? Eu te agradeço. Você é a melhor amiga que já tive. Michelle estava confiante de que Darcy a ajudaria em seu problema, especialmente porque tinha os meios para isso. Essa é a situação, disse Michelle após compartilhar toda a história. Estou numa situação difícil e você é a única que pode me ajudar. Foi desconfortável para Michelle pedir, mas ela sentiu que não tinha outra escolha. No entanto, ao ouvir seu pedido, Darcy ficou tensa e ficou mexendo na cadeira. Michelle, desculpe, mas eu não posso te ajudar, respondeu Darcy finalmente. Por quê? Michelle não podia acreditar. Porque Darcy começou a parecer irritada. Primeiro, Art e eu temos uma hipoteca. O trabalho dele não é sempre estável. Economizando, mas agora temos um bebê, fraldas, fórmula, você não percebe o quão caro tudo isso é, explicou Darcy. Michelle assentiu, sua última esperança por uma solução desaparecendo. Darcy não podia ajudá-la, e isso foi terrivelmente decepcionante. Você ainda pode cuidar do meu filho apesar da minha recusa? Perguntou Darcy, olhando para baixo. Claro, como você poderia pensar o contrário? Somos amigas, assegurou Michelle. No final, Michelle teve que adotar um estilo de vida ainda mais frugal. Ela arranjou outro emprego de meio período, trabalhou dia e noite e passou seu tempo livre cuidando do filho de Darcy.
Enquanto isso, Darcy adquiriu um carro novo direto da concessionária. Com grande deleite, ela descreveu seus méritos para Michelle, que ouviu, acenou com a cabeça e sorriu, tentando não pensar em como Darcy havia explicado, apenas semanas antes, que não podia ajudá-la porque suas economias estavam quase esgotadas e ela e o marido estavam lutando. Acabou que Darcy poderia ter emprestado dinheiro para sua amiga, mas não o fez. Michelle entendeu que Darcy não deveria ter que sacrificar seu sonho de um carro novo por sua causa. Afinal, como Darcy gastava seu dinheiro era problema dela. Ela não devia nada a Michelle, então não havia motivo para Michelle se ofender. E Michelle não ficou ofendida. Ela ainda visitava Darcy em seu tempo livre para ajudar com o bebê, garantindo que sua amiga soubesse que não estava sozinha. O verão e o belo outono dourado passaram rapidamente, e o clima frio chegou. Foi então que Michelle percebeu que não tinha nada para vestir. Seu velho casaco estava em estado deplorável, manchado com uma marca que se recusava a sair. Ela precisava urgentemente de roupas novas, mas como poderia pagar por elas? Todo o salário de Michelle ia para aluguel e pagamento de empréstimos. Ela sobrevivia com pão, macarrão e comida enlatada. No entanto, ela precisava vestir algo. Darcy sugeriu que ela fosse ao mercado de pulgas. O quê? Perguntou Michelle, sem entender. Bem, há um perto da estação onde costumava ficar a fonte antiga. Lá as pessoas se reúnem para vender itens usados. Tenho certeza de que você encontrará algo. No fim de semana seguinte, Michelle decidiu visitar o mercado de pulgas. Inicialmente, ela ficou desanimada com o nome, imaginando que os itens seriam sujos e desarrumados. No entanto, ela foi agradavelmente surpreendida. O mercado estava cheio de barracas altas, semelhantes ao mercado regular, e os itens eram bastante decentes: pratos, roupas, brinquedos e antiguidades. Michelle sentiu como se estivesse andando por um museu. Havia velhos bonecos de plástico, livros com encadernações gastas e até um gramofone, uma verdadeira raridade. O principal interesse de Michelle era em casacos. Eventualmente, ela encontrou a fileira certa, cheia de casacos curtos e brilhantes, casacos de qualidade e até mesmo casacos de pele. Um belo casaco azul macio imediatamente chamou a atenção de Michelle. Era elegante, estiloso e parecia estar em condições impecáveis, sem manchas, marcas ou furos, além de parecer do tamanho certo. A vendedora acabou sendo uma mulher na casa dos 50 anos. Parece que você gostou do casaco, sorriu ela. Experimente, acho que vai ficar bem em você. Posso dizer que é seu estilo, e tem um olho para essas coisas. Michelle experimentou o casaco e descobriu que a vendedora estava certa, ele se ajustava ao seu corpo. Ela até se admirou no espelho. Quando a vendedora disse o preço, Michelle ficou surpresa, era barato. Ela poderia facilmente comprar o belo casaco e não podia acreditar em sua sorte. Eventualmente, Michelle saiu do mercado de pulgas com o casaco azul celeste. O clima estava frio, e ela não queria usar seu velho casaco fino. Depois de experimentar o elegante casaco, vestida com roupas bonitas, Michelle sentiu-se mais confiante, relaxada e feliz. Parecia algo pequeno, mas isso afetou muito seu humor. Ela sentia como se todos estivessem olhando para ela com admiração, e talvez estivessem mesmo. Uma garota bonita, com um leve sorriso nos lábios, usando um casaco bonito certamente atrairia atenção. Michelle decidiu descer do ônibus mais cedo e ir a pé para casa, planejando comprar algo saboroso na loja no caminho. Tudo bem se presentear de vez em quando, pensou Michelle. Enquanto ela se apressava para a mercearia, ouviu uma voz. Lentamente, Michelle se virou e viu uma cigana na calçada deserta. Ela era alta, sorridente, com um sorriso branco nos dentes. Usava um chale de onde saía uma longa trança negra enfeitada com contas e fitas finas. Um casaco curto, uma saia até o chão e tênis volumosos completavam seu visual. Deixe-me adivinhar seu futuro, linda, disse a garota. Talvez ela seja uma má vidente se não consegue ver que sua potencial cliente não tem dinheiro algum, pensou Michelle. Vou fazer uma leitura grátis, disse a garota de repente, examinando Michelle com seus olhos negros. Vidente de graça, estou apenas aprendendo e preciso praticar. Michelle sorriu, suspeitando que a garota fosse uma jovem vigarista. Vejo que você não confia em mim, disse a cigana, estalando a língua. Bem,
Então vou te contar um pouco sobre seu passado, e então você vai perceber que não estou te enganando. Bem, estou ouvindo, respondeu Michelle, relaxando por algum motivo. A garota era tão doce, tão amigável, que a deixou completamente à vontade. Vejo que a vida não tem sido fácil para você. Vejo solidão, perdas passadas, elas foram muito próximas de você, seus pais, provavelmente, sim, disse a vidente, olhando com simpatia para Michelle, que assentiu afirmativamente. Surpreendentemente, a garota leu com precisão o passado dela. Mas você não desistiu. Não quebrou. Você é forte, continuou a jovem cigana, e você não vai quebrar. Você está sozinha agora, e é difícil. Apenas saiba que sua vida em breve vai mudar. Já está começando a mudar, você simplesmente não vê isso ainda. Michelle olhou esperançosa para a cigana. Claro, vejo que em breve você terá dinheiro. Muito dinheiro. Você vai esquecer a pobreza de uma vez por todas. E terá sorte em breve. Eu gostaria, sorriu Michelle. Gosto da sua previsão. Gostaria que isso acontecesse em breve. Será em breve, respondeu a jovem cigana seriamente. Vejo que você está cética, mas quer acreditar. Você vai se lembrar das minhas palavras. No entanto, não é o dinheiro que trará felicidade para você. É algo mais. Mais tarde, um pouco mais tarde, você vai conhecer o seu homem. Ele já está procurando por você. Ele vai te encontrar em breve. Você será feliz. Vejo bebês. Devo te dizer quantos você vai ter? Não, prefiro deixar isso como surpresa, respondeu Michelle. Ela foi aquecida pelas profecias da vidente novata, e as lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Talvez ela simplesmente estivesse confundindo os sonhos de Michelle com seu futuro, era só isso. Não estou enganada a ponto disso, protestou a cigana. Michelle estremeceu de surpresa. Ela teria lido minha mente? Perguntou-se, sentindo arrepios na espinha. E quando toda essa felicidade surgirá diante de mim? Perguntou ela. Vou te dar uma dica, mesmo que seja um pouco intrusiva. Você vai descobrir eventualmente. É tudo sobre o seu novo casaco. Examine-o em casa, mas seja cautelosa, sugeriu a cigana. Uau, sorriu Michelle. E o que devo procurar? Você vai descobrir, respondeu evasivamente a cigana. Já te contei demais. Tudo vai ficar bem. Não tenha medo e acredite no bem. Tudo bem, obrigada, disse Michelle. A garota cigana acenou adeus e se afastou apressada. Michelle a observou até ela desaparecer atrás das árvores. Ela não acreditava nas previsões da vidente. Porém, ainda assim, ela examinou seu casaco quando chegou em casa. Ela revirou os bolsos, examinou o colarinho e sondou o forro. De repente, ela sentiu um amassado de papel. Poderia ser uma nota grande? A cigana prometeu dinheiro, pensou Michelle. E se o antigo dono do casaco tivesse escondido algo valioso nele? Cuidadosamente, ela rasgou o forro e alcançou dentro, puxando não uma nota grande como esperava, mas um pedaço de papel. A escrita rápida e confusa no pedaço de papel a surpreendeu. Parecia um guia para uma caça ao tesouro. A cigana prometeu riqueza, no entanto, o conteúdo da nota chocou Michelle. Por favor, ajude, leu a jovem. Isso não é uma brincadeira ou uma pegadinha maligna. Fui sequestrada. Estou trancada em um porão, forçada a consertar itens antigos que acredito que ele vende. Estou em uma vila não muito longe da cidade. Não sei o nome, mas vi uma placa que diz 153 quilômetros. A casa fica na periferia da vila. Está sempre tranquilo aqui. Ninguém mora por perto. Imediatamente após a casa, há uma floresta ou um jardim. Não consigo identificar. Tenho medo que ele me mate como fez com os outros. Por favor, me salve. O ar faltou para Michelle, suas mãos tremeram e suas têmporas latejaram. A pessoa que escreveu isso estava em perigo, consumida por um medo que ela não conseguia entender. O que ela deveria fazer? Michelle não tinha dúvida de que a nota era um pedido genuíno de ajuda. Ela tomou a única decisão que considerava correta, colocou seu novo casaco e foi até a delegacia mais próxima.
Inicialmente, ninguém prestou atenção em Michelle e seu caso. Essas brincadeiras são ridículas. Já vi muitos brincalhões em minha época, disse-lhe um policial gordo com olhos vermelhos e cansados. Mas Michelle foi persistente. Ela sabia que era a única esperança da pessoa que escreveu a mensagem secreta. Somente Michelle poderia salvá-lo de seu cativeiro. Ela precisava agir rápido. Não sabia há quanto tempo a nota estava em seu casaco, poderia já ser tarde demais. Por fim, um jovem policial concordou em registrar o depoimento de Michelle. Mas que tolice você está fazendo, arranjando problemas desnecessários, repreenderam-no seus colegas mais velhos. No entanto, o homem ouviu Michelle, registrou seu depoimento, pegou sua nota e a acompanhou pessoalmente até a saída, prometendo mantê-la atualizada. Michelle perguntou repetidamente a Ben se ele estava apenas tentando dispensar uma visitante intrometida, mas ele a tranquilizou, dizendo que tudo seria tratado de forma apropriada. Ela não tinha outra escolha a não ser confiar nele. Ela tinha feito tudo o que podia. Agora, dependia das autoridades policiais. Apenas 4 dias após a visita de Michelle, o mesmo policial ligou para ela para uma reunião. Ela teve que tirar um dia de folga do trabalho, um luxo que mal podia se dar. Graças a você, um caso significativo foi resolvido, cumprimentou-a bem com um sorriso amigável. Você ouviu falar de Pamela M.C. Kenney? Michelle assentiu, todos sabiam de Pamela M.C. Kenney. Seu pai era uma figura notável na cidade, coproprietário da principal planta metalúrgica e um deputado rico, famoso e influente. Sua filha, Pamela, desapareceu há 3 meses, apesar de ter um motorista e um guarda de segurança. A garota de 16 anos, que estudava em uma prestigiosa escola de idiomas, desapareceu a caminho da escola para o carro. Ninguém entendia como isso poderia acontecer. Havia inúmeras teorias, muitos pensavam que os rivais de M.C. Kenney decidiram manipulá-lo por meio de sua filha, com um sequestro cuidadosamente planejado. No entanto, se ela tivesse sido sequestrada por um resgate ou coerção, os culpados já teriam dado suas exigências ao pai angustiado. Porém, eles permaneceram em silêncio. Outra teoria era que Pamela havia fugido, a criança buscava a liberdade de seu pai influente, mãe dominadora, seguranças, motoristas e rotinas intermináveis. Essa versão, que parecia mais romântica, era avidamente discutida nas redes sociais, pois lembrava uma série de TV ou filme. Apesar das buscas extensas, o Sr. M.C. Kenney não conseguia encontrar nenhum rastro de Pamela. Desesperado, ele postou anúncios em toda a cidade prometendo grandes recompensas por qualquer informação sobre sua filha. Será que foi Pamela quem escreveu aquele bilhete no meu casaco? Ela perguntou. O investigador assentiu, seu sorriso se alargando. Nós salvamos a garota no último minuto. Ela está viva e bem. Ela está no hospital sofrendo de exaustão e um colapso nervoso, mas seu pai fornecerá uma excelente reabilitação e ela estará de volta ao normal em pouco tempo. Há alguns papéis para você assinar. Sua declaração desempenhou um papel crucial em salvar a garota. Michelle sentiu arrepios nas costas. Uau, se eu não tivesse comprado esse casaco e encontrado uma cigana no caminho, ela merece gratidão também. Sem suas palavras, quem sabe quando eu teria descoberto o bilhete sob o forro. Talvez eu não tivesse encontrado de jeito nenhum ou poderia ter lavado o casaco tornando o texto ilegível. Michelle decidiu ponderar sobre esse pensamento mais tarde. Agora, ela estava mais interessada nos detalhes do resgate. O que aconteceu com Pamela? Por que ela desapareceu? Isso é uma história, disse o investigador, puxando um maço de cigarros do bolso. Ele olhou para Michelle e perguntou, você se importa? Michelle balançou a cabeça. Parecia que a conversa seria longa, mas ela não estava com pressa. Ela tinha tirado o dia de folga inteiro. O investigador começou a falar em um tom suave e medido, revelando-se um excelente contador de histórias. Desde a infância, a jovem Pamela estava acostumada a ter todos os seus desejos imediatamente realizados. Quer um brinquedo caro? Sem problemas. Um vestido de um designer famoso? Imediatamente. Gravar um videoclipe em um estúdio real? Também era possível. A única coisa que faltava para Pamela era liberdade. Seus dias eram programados até o minuto, entre aulas e atividades extracurriculares, e Pamela já era uma garota crescida. Ela queria amor, amizade, liberdade.
Ela queria conhecer melhor o mundo além dos muros da mansão. Isso parecia tão interessante, cheio de aventuras e eventos brilhantes. Um dia, Pamela fugiu. Ela conseguiu evitar seus vigilantes guardas e motorista após a escola, deixando para trás as restrições de sua escola particular. Ela vagou pela cidade, visitando cafés, interagindo com moradores locais e até dançando com músicos de rua em uma passagem subterrânea. Ela se sentiu incrivelmente feliz e livre. Foi um dia maravilhoso, e todos ao seu redor pareciam gentis, amigáveis e genuínos. As palavras de seu pai, que dizia que um homem é um lobo para o homem, pareciam falsas para ela. Ela até sentiu que entendia a vida melhor do que seu pai influente, que apesar de sua maturidade e seriedade, parecia ter concepções erradas sobre o mundo. Então, Pamela conheceu um cara. Ele era alto, bonito, charmoso e modesto, uma grande diferença dos meninos arrogantes e autoamantes com os quais ela costumava interagir na escola. O estranho, que se apresentou como Tom, elogiou Pamela de uma maneira que deixou sua cabeça girando. Ele carregava uma mochila grande enquanto ganhava a vida vendendo itens de segunda mão no mercado. Pamela ofereceu-se para ajudá-lo durante a venda na rua. Tom compartilhou sua notável história de vida. Ele cresceu em um orfanato sem pais, enfrentando muitas dificuldades ao longo de sua infância e adolescência. Pamela ouviu seus contos angustiantes de pobreza, brigas de rua e tentativas de encontrar seus pais. Ao cair da noite, Pamela concordou em ir com Tom para seu apartamento localizado em uma casa antiga nos arredores da cidade. Ela já o considerava um amigo próximo. Tom, com seu charme habilidoso, conquistou sua confiança sem nenhuma apreensão. Ela entrou em seu carro velho e enferrujado, e enquanto dirigiam, Tom ofereceu-lhe água, que ela aceitou com prazer. No entanto, depois de alguns goles, seu mundo começou a girar. Pamela se agarrou à manga de Tom para evitar cair, sentindo uma onda de náusea. Então, tudo ficou escuro. Suas memórias retornaram em fragmentos. Ela se lembrou de acordar no carro enquanto ele seguia por uma estrada de campo, passando por uma placa que dizia 153 quilômetros. Depois de parar o carro, Tom tirou a exausta e imobilizada Pamela e a carregou em seu ombro para dentro da casa. Pamela notou que a casa ficava na beira de uma longa rua do vilarejo. Quando ela recuperou totalmente a consciência, encontrou-se em um porão. Estava escuro e úmido, mas equipado com o básico: uma cama, um balde, um vaso sanitário e uma mesa com uma máquina de costura. Tom até a ensinou a operá-la. Ele era uma pessoa fisicamente forte e formidável. Pamela tentou escapar algumas vezes, mas foi facilmente dominada e espancada por ele. Ela percebeu que Tom nem sequer usava a sua força total. Com o tempo, ela entendeu que era melhor não resistir. Se ela obedecesse, ele não a machucaria. Todos os dias, ele lhe trazia refeições e, à noite, pedia que ela lesse contos de fadas para ele, o que era estranho e assustador. Esse homem adulto ouviria histórias mágicas de um livro grosso, sua boca aberta em admiração. Tom ensinou Pamela a consertar itens desgastados, que ele então vendia no mercado. Nesse trabalho, Pamela encontrou sua chave para a sobrevivência. A garota provou ser bastante engenhosa. O policial sorriu, dando uma baforada em seu segundo cigarro. Ela escondeu notas em várias partes ocultas de suas roupas, costurando-as no forro e nos buracos dos botões. Se não fosse por sua rápida thinking, ela ainda estaria presa no porão, ou pior. Parece que Pamela não foi a primeira prisioneira deste porão. Tom atraía garotas, fazia-as ler contos de fadas e consertar roupas, que ele vendia depois. Tom alimentava as suas prisioneiras, desfrutando de seu controle sobre elas. Quando ele se cansava de sua prisioneira atual, ele as descartava e encontrava uma nova. Que horror, sussurrou Michelle. Ela não conseguia começar a imaginar o terror que Pamela deve ter sentido sozinha no porão com um monstro. Agora você entende o perigo do homem que você parou, disse o investigador seriamente. Você fez um grande serviço para o mundo, não apenas para Pamela. Você poderia ter ignorado o bilhete, jogado fora e seguido em frente, ou poderia ter desistido quando a delegacia não acreditou em você. Eu sei que eles não queriam prestar atenção em suas palavras. É assustador imaginar se você tivesse desistido e partido. Michelle assentiu e estremeceu, sentindo-se profundamente perturbada pela existência de pessoas como Tom.
Era arrepiante pensar que você nunca sabe quem pode estar passando por você, uma pessoa comum ou um monstro. O pai de Pamela é o Sr. M.C. Kenney. Ele soube de você e quer conhecê-la, disse o investigador, de repente animado. Por que motivo? Questionou Michelle. Eu acho que ele quer te agradecer, respondeu o investigador. E não ouse ser tímida ou recusar, você merece. Descobriu-se que atualmente o Sr. M.C. Kenney estava na delegacia. Ele tinha documentos para assinar e pessoas para conversar. Michelle o reconheceu imediatamente. Quando ele entrou no escritório, afinal ela o tinha visto inúmeras vezes em fotos e vídeos. Agora ela o via pessoalmente. O Sr. M.C. Kenney se aproximou de Michelle silenciosamente e abraçou em um abraço surpreso e paternal. Este homem importante e influente parecia tão simples e genuíno. Inicialmente, o Sr. M.C. Kenney falou sobre seu estado de espírito durante os meses em que sua filha estava desaparecida. Estava claro que ele precisava expressar suas emoções. Michelle ouviu, mostrando empatia, balançando a cabeça. Então, foi a vez de Michelle falar. Ela contou ao Sr. M.C. Kenney sobre seus problemas financeiros, seu casaco de segunda mão e a mulher cigana. Inicialmente, ela estava insegura sobre compartilhar esses detalhes, temendo que ele não acreditasse nela e achasse que ela estava louca. Mas ele acreditou. Ele acreditava na cigana e em sua pista profética. Ele também acreditava que o resgate de sua filha era devido a algo inexplicável, um milagre. Você é uma boa, gentil e decente moça, disse o Sr. Mnei finalmente, quando a conversa deles estava chegando ao fim. A coisa mais importante é que você não é indiferente. Seu caso salvou não apenas minha Pamela, mas muitas outras meninas que poderiam ter sido após ela. Tenho certeza disso. Claro, vou te agradecer. Você não precisará mais. O que a cigana disse estava certo sobre isso também. Vou pagar sua dívida hoje e transferir o dinheiro para você. Claro, minha gratidão não pode ser medida em dinheiro, mas estou satisfeito em pensar que te ajudei de alguma forma. O Sr. M.C. Kenney manteve sua promessa. Uma hora depois, Michelle recebeu uma mensagem de texto de seu banco. Ela não podia acreditar no que via na tela. Ela ainda não estava acostumada com tanta riqueza. A vida de Michelle mudou drasticamente depois de se tornar rica. Ela renunciou ao seu emprego no supermercado e procurou um novo, sem pressa. Ela não era mais impulsionada pela pobreza. Ela encontrou um bom emprego, que era remoto e bem remunerado. Ironicamente, ela começou a ganhar bem quando não precisava de dinheiro. Michelle finalmente pôde realizar seus sonhos de longa data. Ela obteve sua carteira de motorista, comprou um carro e adquiriu vestidos bonitos. Ela até considerou comprar um apartamento. Ela poderia pagar qualquer propriedade na cidade, mas não tinha certeza se queria ficar aqui. Uma vez, ela pensou que a riqueza era garantia de uma vida despreocupada, mas descobriu que a riqueza também era um teste. Depois de se tornar rica, Michelle ficou desapontada com as pessoas, especialmente com aquelas mais próximas dela. Darcy foi a primeira a se destacar. Depois de sair da delegacia, Michelle compartilhou imediatamente sua experiência extraordinária com ela e logo sua atitude em relação a Michelle mudou. Darcy ficou mais atenciosa, carinhosa e educada. Ela frequentemente elogiava Michelle, um contraste gritante com seu hábito anterior de zombar da aparência e do comportamento de Michelle. Isso irritou Michelle ao perceber que Darcy estava adulando-a, que ela estava constantemente se rebaixando e elevando Michelle para fazê-la sentir-se como uma rainha. Agora, cada uma de suas reuniões seguia o mesmo roteiro. Darcy pedia iguarias e bebidas caras, descrevia sua vida miserável em detalhes vívidos e insinuava que sua amiga resolvesse um de seus problemas. E Michelle, agora mais rica, sempre acabava pagando a conta. E então, Darcy presumidamente solicitou um conjunto de joias douradas de uma marca renomada como presente de Ano Novo. E Michelle finalmente percebeu que Darcy sempre a usou e que sua amizade era baseada em fazer favores para Darcy. Michelle havia lhe providenciado um apartamento, escrito seus trabalhos acadêmicos e frequentemente cuidava de seu filho. No entanto, quando Michelle precisou de ajuda para cobrir uma dívida, Darcy recusou. Ela poderia ter adiado a compra de seu novo carro para emprestar dinheiro a Michelle, mas escolheu não fazê-lo. Olhando para a amizade delas de um novo ângulo, Michelle finalmente a encerrou.
No entanto, apesar de sua riqueza e de um bom emprego, ela não estava feliz. A novidade de seu estilo de vida abastado havia passado, e ela ansiava pela companhia de pessoas próximas que agora estavam ausentes em sua vida. No entanto, a segunda parte da profecia lhe deu esperança. Prometia que um homem que já estava procurando lhe traria felicidade, amor, casamento e até filhos. Ansiosa para encontrar esse homem, Michelle começou a namorar. Ela se envolveu em um longo romance com César, um homem que conheceu online e que parecia sensível e compreensivo. Ele parecia antecipar os pensamentos e desejos de Michelle. Mas depois, Michelle descobriu que César era um graduado de uma escola que treinava homens para se comunicarem efetivamente com mulheres ricas para alcançar seus objetivos. Michelle estava ciente de tais escolas para mulheres, mas para homens, certamente não estava preparada para isso. Michelle pagou a dívida de César e ofereceu ajuda, não percebendo que estava sendo habilmente levada e empurrada para essa decisão. Para o ano novo, ela lhe deu uma motocicleta, realizando seu sonho de velocidade, vento nos ouvidos e o rugido do motor. Ansiosa para fazer seu amado feliz, ela também lhe deu algum dinheiro para desenvolver seu negócio. Afinal, é importante para um homem se sentir provedor. Michelle estava emocionada que seu amado agora se envolveria em um trabalho significativo e encontraria seu propósito. No entanto, a empreitada comercial fracassou e o dinheiro desapareceu. Michelle consolou o desanimado César, instando-o a não se abalar. Sim, César realmente se mostrou um estudante digno. Ele conseguiu manipular habilmente a mente de sua namorada. O relacionamento provou ser caro para Michelle, com o dinheiro de Sr. MC Kenny evaporando como neve sob o sol de março. Mas logo Michelle foi capaz de olhar para César sem óculos cor-de-rosa, e ela foi ajudada nisso por um de seus novos colegas. Michelle frequentemente mostrava fotos de César e falava muito sobre ele. Todo o escritório estava familiarizado com o namorado de Michelle, apesar de nunca o terem conhecido. Em uma segunda-feira, Meg disse: "Eu vi seu belo namorado no clube no sábado." "Não, não pode ser", respondeu Michelle. "César visitou a mãe ontem. Ela mora em uma cidade vizinha e não estava se sentindo bem, então ele..." "Posso dizer que ele tem uma mãe espetacular", disse Meg, sorrindo enquanto entregava seu smartphone para Michelle. Na tela havia uma foto intrigante: um casal apaixonado foi capturado na luz fraca de um clube. César, elegantemente bonito, pressionava uma morena deslumbrante contra si. Estava longe de ser um abraço amigável. Michelle encarou o casal, desesperada para encontrar evidências de que o homem não era César, mas um sósia. No entanto, era realmente César na foto que Meg havia tirado, vestindo a camisa de marca cara e elegante que Michelle mesma tinha dado a ele. Michelle não começou a esclarecer a relação com seu parceiro naquela mesma noite. Não, ela não queria estragar a ilusão de um relacionamento caloroso, então adiou até o último minuto. No entanto, ela começou a observar César mais de perto, notando detalhes que anteriormente havia ignorado. A verdade sobre seu amado eventualmente veio à tona. César era um mulherengo profissional que vivia da generosidade das mulheres. Antes de Michelle, ele havia se envolvido com uma viúva de 60 anos de um empresário renomado. Ele não tinha valores morais, amor ou sentimentos de medo. Enfrentar a dura realidade era desafiador. Michelle se sentia usada e insignificante novamente. César estava com ela apenas pelo dinheiro. Parecia que Michelle mesma não significava nada. Apenas o dinheiro do Sr. McKinney a tornava atraente tanto para suas amigas quanto para os homens. Michelle reuniu forças e expulsou César de sua vida. Embora isso trouxesse algum alívio, pensamentos opressivos ainda a assombravam. Ela não podia mais confiar nas pessoas, sua melhor amiga era gananciosa e materialista, seu suposto alma gêmea era apenas um interesseiro. Todos pareciam querer apenas o seu dinheiro, como se Michelle mesma não tivesse existência. Ela era nada. Eventualmente, Michelle chegou ao que acreditava ser uma decisão esplêndida: ela deixaria a cidade. Afinal, o que a segurava ali? Seu trabalho era remoto, ela podia visitar o escritório 2 vezes por semana, às segundas-feiras para coletar documentos e às sextas-feiras para entregar o trabalho processado. Isso era mais que suficiente. Michelle decidiu viver na casa onde cresceu, onde foi feliz, onde pertencia e onde encontraria felicidade novamente. Michelle sentiu a necessidade de dar uma pausa na vida para ficar sozinha com seus pensamentos.
Ela acreditava que um ritmo mais lento, o silêncio e a falta de pressa ajudariam a encontrar equilíbrio e paz de espírito. Agora, Michelle está sentada em sua mala e caixas, esperando por um caminhão. Ela está deixando o apartamento que alugou por muitos anos. Ela se mudou como uma estudante ingênua, cheia de planos para um futuro brilhante. Agora ela está saindo como o quê? Uma mulher de sucesso ou uma pessoa infeliz, solitária e desiludida? Michelle não podia responder essa pergunta. A casa de seus pais a cumprimentou com venezianas fechadas e um silêncio pesado. Já fazia muito tempo desde sua última visita e ela sentiu falta. Ela olhou para os cantos empoeirados, recordando-se de como era limpo e aconchegante quando sua mãe estava viva. Era triste ver a casa quieta, deserta, sem cuidados. Michelle se levantou, pegou uma vassoura e foi para o corredor. Ela decidiu começar a limpeza ali, e o processo aqueceu sua alma. Enquanto Michelle limpava o pó das prateleiras, ela percebeu que nunca venderia aquele lugar, não por todo o dinheiro do mundo. Ao longo do dia, vários vizinhos, todos residentes antigos, visitaram Michelle. Um deles era a Sra. Bohme. Michelle, é você, não é? Olá, querida, faz muito tempo, cumprimentou a Sra. Bohme. Sim, sou eu, Michelle sorriu para sua vizinha, contente de ver um rosto familiar do passado. Você não está pensando em vender a casa dos seus pais, está? Vejo que está arrumando, disse a Sra. Bohme. Não, estou planejando morar aqui novamente, respondeu Michelle sinceramente. Mesmo, exclamou a Sra. Bohme, surpresa. Não posso acreditar. Ouvi dizer que você tinha um bom emprego. Você foi demitida? Não, ainda tenho meu emprego. Estarei trabalhando em casa remotamente. É algo que muitas pessoas fazem hoje em dia, explicou Michelle. Ah, eu sei disso, disse a Sra. Bohme, com conhecimento. Muitas pessoas trabalham remotamente agora, mas os jovens se dão melhor na cidade. Há tantas oportunidades. Poucas pessoas voltam. E você, o que aconteceu? Está tudo bem, eu só queria voltar para casa, respondeu Michelle sinceramente. Bem, é claro. Descanse. Casa é o melhor lugar para se estar. Vou trazer o almoço para você ou você pode vir até nós. Posso ver que você estará ocupada limpando e não terá tempo para cozinhar, ofereceu a Sra. Bohme. Muito obrigada, Michelle sorriu calorosamente, tocada pelo cuidado que recebeu. Gradualmente, Michelle se ajustou à sua nova vida rural. Às segundas-feiras, ela viajava para a cidade para coletar documentos, processava-os ao longo da semana e os entregava na sexta-feira à noite. Sua rotina era relaxada e consistente. Geralmente, ela completava o trabalho planejado até o meio-dia, deixando suas tardes livres para cuidar do jardim. Michelle gostava de trabalhar com a terra, cuidar dos canteiros de flores, cultivar belas flores e decorar seu jardim com lanternas, gnomos e figuras de sapos. E Michelle também lia sentada na varanda em uma grande poltrona macia que ela mesma havia trazido da sala de estar. Nunca havia tido tempo para isso antes, mas agora tinha tempo e estava ansiosa para recuperar o tempo perdido. Ela estava lendo livro após livro, e nem mesmo o mau tempo era um obstáculo para ler ao ar livre. Se ficasse frio, Michelle simplesmente se vestia mais quente e se enrolava em um cobertor. Se chovesse, ela ainda estava protegida por uma cobertura da chuva e aproveitava a leitura ao som das gotas no chão colorido. Um dia, perto do entardecer, Michelle estava trabalhando na horta. Era o início do outono, sua estação favorita. O calor intenso havia diminuído, mas as primeiras geadas ainda estavam longe. A natureza estava exuberante, com cores vibrantes e o ar carregado com o perfume das flores silvestres. As noites estavam ficando frescas, então Michelle vestiu o suéter quente da mãe, com os cabelos bagunçados e velhas botas nos pés. Afinal, ela estava indo para a horta, não para um desfile de moda. Viver no campo tinha a vantagem de não precisar arrumar o cabelo, usar maquiagem ou parecer perfeita. No entanto, naquela noite, Michelle desejou ter se vestido um pouco mais apropriadamente. Michelle, é você? Uma voz masculina agradável chamou inesperadamente de trás da cerca. A mente de Michelle estava vagando, como costumava fazer ultimamente, mas ela se virou rapidamente e encontrou o olhar do homem que havia idealizado durante toda a sua infância e adolescência. Embora não fosse um homem na época, era uma criança.
Diante de Michelle estava Brian, a pessoa que todos os vizinhos usavam como exemplo positivo para seus filhos. Ele estava adulto, bronzeado e sorridente. Michelle o reconheceu instantaneamente, apesar de não vê-lo há mais de 10 anos. Como poderia esquecer alguém que dominou seu sonho por tanto tempo? Michelle se lembrou vividamente de como seu coração disparava ao ver sua camiseta azul brilhante ao longe. Naquela época, Brian era quase como um sonho para ela, bonito, inteligente e incrivelmente autoconfiante. Depois do ensino médio, Brian se mudou para a capital para estudar na universidade e se tornou cirurgião pediátrico, pelo menos foi o que os vizinhos disseram. Brian nunca voltou aqui e, em vez disso, seus pais se mudaram para a capital para ficar perto dele. Diziam que Brian comprou um apartamento para eles perto do seu. Que sortudos eles são, diziam os vizinhos. Que filho maravilhoso eles criaram, respeitado, rico, médico e atencioso com os mais velhos. Esse Brian deveria estar na capital agora, levando a vida agitada de um homem bem-sucedido. Então, como ele acabou aqui, perto da cerca dela, de todas as pessoas? Brian era a última pessoa que Michelle esperava ver ali. Era surpreendente, como um sonho se tornando realidade. Oi, Michelle, ela conseguiu sorrir, esperando não ter sujeira no rosto, um contratempo comum para ela. Você não mudou muito, comentou Brian ao se aproximar da cerca. Por que você está aqui? Ouvi falar sobre seus pais. Sinto muito. Sim, meus pais se foram, confirmou Michelle. Entendo. Muitas vezes sonho em escapar para uma ilha deserta, mas meus pais precisam de mim. É a única coisa que me segura. Você é cirurgiã, ouvi falar, uma cirurgiã cardíaca pediátrica, esclareceu Brian. Michelle se pegou olhando para os dedos dele, os dedos longos e esguios. Ninguém acreditaria que Brian cresceu na vila e que essas mãos cortavam lenha, ordenhavam vacas e carregavam pesos pesados. E eu trabalho como gerente. Trabalho remotamente, o que me permite viver aqui. O que você acha? Está satisfeita com essa vida? Perguntou Brian, olhando fixamente nos olhos de Michelle, compelindo-a a dizer a verdade. Claro, claro que gosto de tudo. Escuta, por que estamos aqui parados? Por que não entra se você não está com pressa ou senta no pátio? Vou fazer um chá de folhas de framboesa. Lembro que você gostava quando era criança. Eu ainda gosto, suponho, sorriu Brian. Não bebo faz muito tempo, mas esqueci o gosto. Creio que eles se sentaram no pátio sob o céu rapidamente escurecendo. Michelle acendeu uma lanterna e à luz, os pernilongos e mariposas dançavam suas danças eternas. Grandes e brilhantes estrelas se acendiam uma após a outra no céu, daquele tipo que só se vê no campo. Michelle queria que aquele momento durasse o máximo possível, com Brian sentado ao lado dela, falando com sua voz tranquila e agradável. Ele era tão especial. Michelle não percebeu que seus sentimentos de infância ainda estavam vivos. Talvez seus relacionamentos com outros homens não funcionassem porque inconscientemente os comparava com Brian. Brian exalava calor e aceitação, que Michelle conseguia sentir fisicamente. Ela sentiu que ele também estava contente em sentar com ela e conversar, como se não tivesse ocorrido anos de separação. Sabe, Michelle, confessou Brian de repente, de todos na vila, eu te achei a mais interessante para conversar. Você sempre foi tão pensativa e compreensiva. É muito bom ouvir isso, respondeu Michelle sinceramente. Brian começou a falar sobre sua vida. Ele residia na cidade, dedicando a maior parte do seu tempo ao trabalho, ensinando estudantes e estudando. Ele estava constantemente aprendendo coisas novas, aprimorando suas habilidades e praticando com professores e cirurgiões experientes. Brian se destacava em lidar com os casos mais desafiadores e buscava pacientes assim, apreciando as tarefas difíceis. Quando Brian falava sobre seu trabalho, seus olhos brilhavam. Michelle sorriu. Estava claro que ele amava o que fazia. Brian havia encontrado seu caminho, seu lugar na vida. Ele veio à vila porque seus pais pediram para ele pegar algumas coisas da casa. E você? Me conte sobre você, disse Brian. Não há muito para contar, na verdade, disse Michelle. Em comparação com a vida de Brian, a dela parecia meio cinza, sem graça, quase sem sentido. Vivia e trabalhava na cidade, e estou cansada.
Então vim para cá para descansar e me renovar. Você mora sozinha, então não tem marido e filhos? Perguntou Brian, imediatamente ficando constrangido. Ah, desculpe, foi uma pergunta sem tato. Não foi não, sorriu Michelle. Ela ficou contente que Brian mostrou interesse em sua vida pessoal. Você está certo, não tenho filhos ou marido. Estou sozinha. Brian sorriu compreensivamente. Eu também estou sozinho. Terminei recentemente um relacionamento estranho e difícil, mas não me sinto solitário. Me sinto livre, até liberado. Essa confissão agradou Michelle. Ela até teve que desviar o olhar para que Brian não percebesse a impressão que suas palavras causaram nela. Michelle lembrou-se de uma profecia que em breve encontraria seu verdadeiro amor. Seu coração lhe dizia que dessa vez não haveria decepção. Tudo finalmente estaria certo,